Você vai ouvir agora Mission Day. Cumprimento a todos que abriu esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus, o Evangelho e seu discipulado. Jesus não chama admiradores, Jesus não chama seguidores, Jesus chama discípulos. Discípulos que andem como mestre. E para falar sobre esse tema tão interessante, está aqui comigo mais uma vez o diácono Douglas. Amém. Boa noite, pastor Vitor. Boa noite a todos os irmãos que irão estar participando aí com a gente. Com muito prazer que nós iremos discorrer sobre um tema tão relevante, né? Que o Evangelho é o nosso discipulado. Vamos lá. Com certeza, a palavra do Senhor ela nos mostra isso. O Senhor Jesus ele fala em Lucas, no capítulo de número 9, que aquele que quer vir após ele deve tomar a sua cruz e segui-lo, porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou se prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que todo o que estão, alguns não hão de provar morte, até que vejam o reino de Deus. Então o Senhor Jesus é muito claro que aquele que quisesse segui-lo, que aquele que quisesse ser o seu discípulo, deveria carregar a sua cruz e segui-lo. Quando fala cruz, não é o parente, não é a esposa, né? Fala uma renúncia aos seus desejos, né? Fala até as atitudes de Cristo. E ele ainda é muito claro em dizer, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida vai salvá-la. Porque qualquer que das minhas palavras se envergonhar, me também envergonhará o Filho quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então nós vemos, diácono Douglas, que Jesus é muito claro quando ele diz que aquele que quisesse vir após ele, que aquele que quisesse segui-lo, deveria ter uma renúncia, não é isso? Exatamente isso, né, pastor Vitor? É o tema, como nos mostra aí. O Evangelho é o nosso discipulado, o Evangelho é o seu discipulado, é o meu discipulado. O que é o Evangelho, pastor Vitor? Quando nós aprendemos sobre essa palavra Evangelho, significa boas novas, né? Isso significa que nós estamos em um estado de pecaminosidade, em um estado de pecado, pastor Vitor, muito sério, um estado muito grave, e somente o Evangelho pode nos salvar. Quando nós ouvimos falar do Evangelho, é uma clara oportunidade de escaparmos da terrível ira de Deus. É a clara oportunidade de nos salvarmos através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Através do sacrifício do Filho de Deus, nós somos salvos do pecado de Deus que vem sobre nós quando nós não temos sobre as nossas vidas o sangue do Cordeiro imaculado de Deus, né? Então, nós aprendemos pela presença do Espírito Santo de Deus, porque de nada adianta, pastor Vitor, um homem ensinar o outro, porque a palavra de Deus nos mostra que quem convence o homem é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, né? Nós somos convencidos pelo Espírito, e quando nós aprendemos do Espírito Santo que nós somos pecadores, quando nós aprendemos do Espírito Santo que nossa tendência é falhar, errar, que nós transgredimos a lei do Senhor, que nós pisamos os ensinamentos do Senhor e nós precisamos voltar ao caminho do Senhor, aí nós arrependemos, né? Aí nós passamos por aquele processo que a palavra de Deus nos mostra, que é sepultar o velho homem e nascer assim uma nova criatura, né? Que aprende de Deus, que agora anda em novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora essa pessoa caminha em novidade de vida, que são essas boas novas. Isso é o Evangelho, né? E o Espírito Santo sempre nos ensinando a matar as obras da carne e andar no Espírito, pois só assim nós agradamos a Deus. O Evangelho em si não é um peso, o Evangelho é uma grande oportunidade de escaparmos, né, da consequência do pecado, do salário do pecado, que é a morte. Por isso Jesus morreu por nós, né? O preço que era para nós pagar,
Jesus padeceu na cruz do Calvário para que voltássemos a ter vida, né? Então o evangelho não é um peso, pastor Vitor. Às vezes as pessoas pensam que ser evangélico de fato, né? Não falo aqui sobre religiosidade, sobre dogmas humanos, não. Eu digo o evangelho em si, o evangelho genuíno, verdadeiro, aquele que produz transformação, mudança de vida de dentro para fora, não de forma aparente para as pessoas pensarem que eu sou melhor do que os outros, não. O evangelho genuíno e verdadeiro, ele nos transforma de dentro para fora, ele nos dá uma nova consciência agora de santidade, de que eu devo amar o meu próximo e que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus me amou primeiro. É verdade, com certeza. E quando a gente fala de discipulado, é justamente a gente semear esse conhecimento, né? Do amor, do perdão, do pecado. E nós vemos, Diácono Douglas, que o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 28, no verso 19, ele diz: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus é muito claro quando diz que nós devemos ensinar. Ensinar o quê? O Evangelho. Não somente o Evangelho em palavra, mas também em prática, né? O apóstolo Paulo, ele até escreve dizendo: quando fui ter convosco, não fui com palavras humanas, nem com conhecimento, eu fui com poder. O Evangelho é poder, poder que transforma, poder que regenera, poder que traz nova criatura. Nós vemos que 1/4, né, da população brasileira é cristã, mas mesmo assim a nossa cidade, a nossa nação se afunda em corrupção, né? Se afunda em escândalos desses que se dizem ser cristão, né? Porque muitas das vezes não são, com certeza não, porque não seguem a Cristo, né? O cristão, ele é aquele que segue a Cristo, que anda segundo a vontade de Cristo, que pratica os ensinamentos de Cristo. E Cristo, ele não tinha parte com o pecado, né? Nós vemos várias vezes Jesus sentando com os pecadores, Jesus entrando na casa de pecadores, mas em momento nenhum ele foi conivente com o pecado ou participou dele. Ele foi santo, irrepreensível, né? Ele iria ali para ser luz, ele iria ali para trazer salvação. E esse é o papel do discípulo também, Diácono Douglas. Em toda esfera, seja no trabalho, seja na igreja, na padaria, na farmácia, ele tem o papel de ser luz e sal da terra. Então eles têm esse papel de atrair pessoas para Cristo, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele diz: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, porque as atitudes de Cristo, o olhar de Cristo, a mente de Cristo já estava sobre a vida dele, e verdadeiramente as pessoas o enxergavam dessa forma. Ele ainda diz: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque aqui Jesus nos mostra que nós devemos ensinar, nós devemos discipular. É o papel do cristão fazer discípulos para Cristo, através do seu testemunho, da sua vida. Não é somente um papel exclusivo do pastor, do diácono, do obreiro, do bispo. É o papel do cristão. Ide e ensinai a todas as nações, batizando, pregando, falando tudo aquilo que aprendestes. Então nós aprendemos com o Evangelho que nós devemos oferecer outra face, que nós devemos orar por aquele que nos persegue, né? Orar por aqueles que nos caluniam. Fazendo isso, nós estamos agradando a Deus. Fazendo isso, nós estamos sendo discípulos de Cristo. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Porque desde aquela época, Diácono Douglas, muitas pessoas iam atrás de Jesus, à procura de milagres, né? Querendo ali o seu milagre. E Jesus muitas vezes repreende, né? Em João ele fala que vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece, né? Eles estavam atrás de Jesus pelos seus próprios interesses. E Jesus dá uma palavra dura, diz que é o maná que desce do céu, e muitos deixam de segui-lo. Assim não é diferente também no contexto da igreja. Quando a palavra é muito dura, quando deixa de buscar os interesses pessoais da pessoa, o que ela faz muitas das vezes é sair. Sair porque a palavra não agradou. Saiu porque não quer ser discípulo de Jesus Cristo, não é isso?
Exatamente, até repetindo a palavra que eu embolei no início ali, pecaminosidade. Essa vida de pecaminosidade não nos pertence mais, né? Porque agora nós somos nova criatura. É como isso que o pastor Vitor disse, não é por causa dos sinais, não é simplesmente em função do que acontece na terra, mas é porque o reino de Deus veio até nós. É porque algo do alto veio para nós na terra. Não é que os nossos olhos estão mais, as nossas vistas estão nas coisas terrenas, não. Nós estamos agora em busca do reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. O Senhor compreende e sonda todas as nossas necessidades. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então esse é o Espírito Santo, o que nos guia sobre toda a verdade. Ele não nos guia pela mentira, pastor Vitor. Ele não nos guia pelo pecado. É por isso que nós dizemos, pastor Vitor, e eu creio que a pessoa que teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, a pessoa que agora é morada do Espírito Santo, o apóstolo Paulo até confirma isso na sua carta aos Romanos, que aquele que é nascido de Deus, esse tem o Espírito de Deus. Que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, né? Então o Espírito Santo, ele não nos deixa conformar com uma vida de pecaminosidade. O Espírito Santo não nos deixa conformar com o lamaçal, com uma vida de sujeira, com uma vida na qual eu faço sujeira para mim e para o meu próximo, com a vida na qual eu sou conformado, né, com as obras da carne, com as vontades da carne. Não, o Espírito Santo, ele nos guia por toda a verdade. Ele nos ensina que nós somos amados. Ele nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo veio para nos ensinar com respeito ao amor de Deus e esse amor nos direcionar para o reino de Deus. Esse amor nos direcionar nesse caminho santo, nesse caminho reto, nesse caminho perfeito, e assim nós somos regenerados, pastor Vitor. Porque a regeneração não é algo de fora para dentro, não é algo que um ser humano provoca no outro, pastor Vitor. Quando alguém está interessado em ter relacionamento verdadeiro com Deus, com o Espírito Santo, é sinal de que tem uma atuação de Deus na vida dele, no entendimento, no coração dele. O apóstolo Paulo diz: ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, no seu Evangelho, diz: ninguém pode vir até a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Está vendo como que a palavra é bem clara, nos mostrando que o Espírito Santo nos guiaria por toda a verdade? Então esse é o Evangelho, esse é o discipulado que o Evangelho nos ensina, esse é o caminho que o Evangelho nos ensina, o caminho reto, o caminho do Senhor. Tem um salmo, Davi fala lá em 2 Samuel, é interessante demais, quando ele louva ao Senhor e já está prestes a deixar essa terra, já está prestes a fechar os olhos, ele diz ali em 2 Samuel o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. Olha que tremendo. E a palavra do Senhor é refinada, ela é escudo e broquel para todos que nele confiam. Então ele nos mostra essa segurança que a palavra de Deus nos dá, que o caminho de Deus nos dá, nos mostrando que o caminho de Deus é perfeito. Não tem como errar, pastor Vitor. Não tem como não ser feliz nesse caminho. Nós temos tribulação, nós temos adversidade, nós temos dificuldade, mas é um caminho no qual nós podemos ter certeza de que somos felizes sim. Eu vi até uma frase interessante, não me recordo o nome do autor, se alguém aí conhecer, o pastor Vitor pode falar. Ele diz o seguinte, que a psicologia nos ensina a enfrentar as adversidades, mas o Evangelho nos ensina a alegrar nas adversidades. Eu achei interessante, como Jesus diz: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. É interessante que o Evangelho, a fé, ela traz esperança em todos os momentos. O que seria de nós e de muitas pessoas sem a sua fé? Verdadeiramente talvez não estivessem vivas hoje, porque a fé ela nos faz superar a adversidade, as provações, como você bem disse. E nós vemos que Jesus ele vai para o Pai, mas ele envia o Espírito Santo. Nós vemos que o Pai envia o Filho. Nós vemos que a missão está no coração de Deus, Diácono Douglas. Sim. A missão é algo que vem do coração de Deus. O Pai enviou o Filho. O Filho enviou o Espírito.
e o Espírito envia a igreja, né? Após o Pentecoste, né? Ali a festa da colheita, os discípulos são semeados ali, grande perseguição também contra a igreja primitiva, faz com que o evangelho fosse propagado, né, a todos, e nós vemos que o papel da igreja é evangelizar, é ensinar as nações, é levar o evangelho à prática cristã. A missão é algo do coração de Deus, e todo crente, ou ele é um missionário, né, como já dizia, se eu não me engano, Spurgeon, ou ele é um impostor, porque onde você está, você é testemunha de Cristo, né? Você leva consigo a arca, né? A presença, a glória de Deus através do Espírito Santo. Então nós devemos ter a certeza da nossa responsabilidade, porque Jesus não chamou ninguém para ser admirador. Jesus chamou discípulos. Ele dizia de fazer discípulos. Tem muita gente que é admirador, gosta, até admira a pessoa que é evangélica, gosta da palavra na igreja, mas de fato ela não assume a responsabilidade de ser um seguidor, uma seguidora de Cristo, né? A salvação ela é de graça por meio da fé, mas o discipulado ele custa tudo, né? Por isso que Jesus diz: aquele que quiser salvar vai perder, aquele que perder vai ganhar. Então nós vemos que o evangelho é muito interessante nesse aspecto, porque ele envolve perder para ganhar, ele envolve renúncia. Aqui o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no verso 5, dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, não é, Diácono Douglas, a vida cristã de um convertido, vai para a igreja, aceita Cristo, né? Batiza, senta no banco. Não é. Isso não é o discipulado. Isso não é o propósito de Deus na sua vida. Isso não é a vontade de Jesus. Jesus quer que nós venhamos a edificar o corpo, porque nós devemos crescer em amor, devemos crescer em intimidade, em comunhão com Cristo, a qual todo o corpo bem ajustado está ligado, pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor, né? E lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo também fala do corpo, e nós somos o corpo, e todos nós temos o nosso lugar no corpo, e todo o corpo é importante, né? Aquele que limpa a igreja é importante, aquele que abre a porta da igreja é importante. Verdade. Todos nós temos, né, o nosso lugar no corpo. O ouvido não pode perguntar porque é o olho não pode perguntar porque é o ouvido, a mão. Todos têm a sua função no corpo, e nós devemos entender que Cristo nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos fez sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para anunciar a virtude, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque muitas pessoas, Diácono Douglas, elas veem a obra de Deus só quem está na frente, só quem está ali no altar, que prega, que canta, que louva, que abre o culto. A obra de Deus é muito além disso, né? Ali é só o QG, é só o quartel-general, onde a gente recebe a instrução do mestre para praticar aqui fora. É aqui fora que é o palanque, é aqui fora que é o altar, né? É aqui que nós temos que pregar, porque a seara é grande e são poucos ceifeiros, não é verdade? Exatamente. Hoje nós estamos completando um ano que nós estamos gravando essas lives aqui, né? É interessante, coincidência ou não, caiu num dia que a gente está gravando, em uma quarta-feira. Há exatamente um ano atrás a gente levantou um tema, né? E decidimos, pela graça de Deus, creamos nós que isso é algo revelado de Deus para nós, né? Que venhamos gravar essas lives toda semana, sempre tratando sobre a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos aqui de brincadeira, até mesmo porque a gente tem nossas funções, nossos afazeres, mas nós temos esse compromisso de estarmos aqui toda quarta-feira gravando live, temas sempre relevantes que irão edificar nós e vocês também. Então recebam o nosso abraço, o nosso carinho aí, com essa data tão especial
com esse 1 ano aí que estamos, né, pastor Vitor, reunidos gravando essa live. Com certeza. Então aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, diz assim, Paulo: ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui? Eu vou explicar para vocês. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi passar para os filhos de Israel as tábuas do testemunho, ou melhor dizendo, a lei, ele subiu no Monte Sinai para receber as tábuas do Senhor, e quando ele desceu para entregar as tábuas aos filhos de Israel, o rosto dele brilhava. E os filhos de Israel tiveram medo de fixar os olhos na face de Moisés, porque os olhos de Moisés brilhavam, porque Moisés se conectou com a glória de Deus, quando recebeu da parte de Deus as tábuas do testemunho, que é a lei. Então Moisés colocou um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não temessem e recebessem a ordenança do Senhor. Moisés cobria a face para falar com os filhos de Israel, porque eles temiam o brilho que havia na face de Moisés. E quando Moisés subia para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. E sucedia que quando ele descia para falar com os filhos de Israel, ele colocava o véu novamente. Paulo está nos mostrando que nós hoje não devemos andar com o véu no nosso rosto. Nós devemos ser testemunhas vivas do Evangelho e deixar a glória de Deus brilhar em nossa face. Nós não devemos cobrir a glória que nos transformou de dentro para fora. Nós não devemos cobrir a glória que nos ensina a caminhar na palavra. A glória que nos ensina que a palavra de Deus é a autoridade de Deus, é a boca de Deus, é transformação de vida, é a espada do Espírito para nos transformar, para nos moldar e para nos fazer destruir o mal. Como Efésios capítulo 6 mostra, que a espada do Espírito nos faz atacar, os levantes do inimigo. E temos também o escudo da fé. Então nós entendemos isso, que o Evangelho não é para ser escondido, irmão. Não se esconde uma cidade edificada atrás de um monte. Você não pode esconder a luz debaixo da mesa. Você tem que deixar a luz brilhar. Lembra das virgens prudentes? Elas mantiveram azeite, em suas lâmpadas, para que as lâmpadas permanecessem acesas, e assim o esposo, o noivo, quando chegasse, visse elas. E assim é com as nossas vidas também. Nós devemos manifestar a glória de Deus. O Evangelho, quando eu disse no início, ele não é um peso exatamente por isso, porque o Evangelho ele é prazeroso, pastor Vitor. Ele nos ensina a manifestar a glória de Deus, a brilhar a luz do Espírito Santo em nossa vida através da maneira de nós vivermos, no nosso trabalho, na escola, na nossa casa, entre os nossos familiares. Esse é o poder do Evangelho. E é por isso que o Evangelho é o nosso discipulado, porque ele nos faz manifestar a glória de Deus. Ele nos faz através das nossas vidas, através das nossas boas obras. Jesus fala que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então esse é o poder do Evangelho, de nos fazer manifestar a glória de Deus, com um sorriso no rosto, com um semblante bom, não fazendo por obrigação, como se fosse pelos homens, mas como se fizesse servindo ao Senhor, com alegria e gratidão no coração. A palavra nos diz que nós devemos fazer tudo como para o Senhor. O Evangelho nos ensina e nos torna mais humanos, Ele nos faz chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, diferentemente do contexto secular, o mundo, que muitas das vezes nos está nos tornando como máquinas insensíveis à dor do próximo, de coração duro. Se de nós não fosse o Evangelho, de nós não fosse essa palavra tão maravilhosa, E o Senhor Jesus, Ele nos oferece uma cruz, mas também nos promete dar uma coroa, aleluia. Ele promete que nós vamos trocar essa cruz por uma coroa, diferentemente de Satanás, o diabo, que promete glória e nos dá sofrimento. Que você seja um discípulo de Jesus, que você siga Jesus Cristo, que você verdadeiramente saiba que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e Ele não te chamou para ser um frequentador de igreja. Ele não te chamou apenas para ser um ouvinte. Ele te chamou para praticar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Que Deus te abençoe,
Que Deus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para finalizar aqui em Hebreus, no capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra: não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Então, essa questão de antiga aliança no meu coração, na qual, pastor Vitor, para servir a Deus eu preciso de um mediador homem, eu preciso de um sacerdote, foi abolido. Agora eu preciso de Cristo. Eu devo sim congregar, eu devo sim respeitar a minha liderança, como nós vemos muitas passagens no Novo Testamento, mas eu devo servir ao Senhor, eu devo ser um discípulo e fazer discípulos também e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é como está escrito, nós aprendemos a conhecer o Senhor pelo próprio Espírito do Senhor. Nós somos testemunhas de um Evangelho, nós somos testemunhas de um Novo Testamento. Que Deus abençoe você, receba o nosso abraço e que o Espírito Santo te revele dentro dessa palavra. Semana que vem estaremos aqui com mais um tema relevante e nós contamos com vocês. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Mission Day.